Oi, gente, maior prazer estar aqui nesse dia que a gente vai explicar por que que é um dia importante, né? 25 de novembro de 2024 é um dia muito, muito importante para fãs do cantor e compositor Nick Drake. Hoje faz 50 anos que o Nick Drake morreu. Ele morreu em 25 de novembro de 1974. E a gente está aqui hoje com duas pessoas, dois brasileiros que são obcecados pela obra do Nick Drake, gostam pra caramba do Nick Drake, conhecem muito sobre a obra dele e a gente vai falar um pouco sobre a história, a vida e o legado desse cara que morreu muito novo, né? 26 anos de idade. Estou aqui com a Camila Oliveira, diretamente de Lisboa. Tudo bom, Camila? Tudo bem, tudo bem. A Camila é estudante, assim, musicista, posso dizer, né, Camila? E faz um trabalho, você pode rapidamente falar sobre juntando literatura e música, né? Exatamente, sim. Eu trabalho sobretudo um poeta inglês da transição do século XVIII e XIX da Inglaterra, que é William Blake. E então eu estou fazendo uma pesquisa já há alguns anos sobre a influência dele, a recepção dele na música, sobretudo popular. E o Nick é parte disso também, junto com uma série de outros artistas. Muito legal, a gente vai falar muito disso. E o meu amigo Frederico Neves, grande jornalista, diretamente de São Paulo. Tudo bom, Fred? Tudo bem, obrigado, prazer estar aqui contigo. Pô, muito legal, muito legal. Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: o Nick Drake morreu aos 26 anos, fez três discos de estúdio. Os três discos não venderam quase nada na época do lançamento, né? Por que que a gente tá 50 anos depois falando do Nick Drake? Camila. Olha, eu acho que quando a gente pensa, sobretudo nesse revival dele, que acho que começou no fim dos anos 90 e que acho que no século XXI deslanchou. Eu não tenho uma resposta certa para isso, mas eu acho que há certamente alguma ligação com o próprio movimento que a gente chama da música indie, né? Que é bastante influenciado por esse movimento do folk dos anos 60, 70, de todo esse conceito de singer-songwriter, né? Que temos Bob Dylan aí ainda na ativa e alguns outros, a Joni Mitchell, que ainda está por aí, o Neil Young. Então, eu acho que esse movimento da nova geração, o fato deles terem bebido muito dessa fonte dos anos 60 e 70, um, é responsável por parte desse revival. Eu acho que há outros elementos aí envolvidos também, mas eu acho que esse talvez seja o principal. Eu acho que é o fato da música indie ter grande inspiração no folk dos anos 60 e 70. E por indie a gente está falando R.E.M., essa galera, né? Beck, essa galera que são fãs, né? Do Nick Cave também, né? Todo mundo que bebeu nessa fonte do Drake, né? Sim, sim, outros cantores, se a gente pensar no David Gray, todos esses cantores que têm músicas próprias, né, da atualidade, eu acho que eles olham para o Nick Drake com bastante admiração e carinho. E teve até aquela questão acho que um dos grandes momentos, acho, dessa recepção atual do Drake, foi aquela propaganda da Volkswagen, né, que colocou uma música dele no comercial, e acho que isso chamou a atenção para aquela voz, para aqueles arranjos bastante peculiares, melancólicos, aquela voz, né, cheia de ar Sim. e mesmo muito atmosférica. E acho que isso é parte desse movimento de revival dele, né? Muito, muito legal. Fred, por que que a gente está falando de Nick Drake 50 anos depois? Olha, eu acho que a palavra gênio é uma palavra que a gente tem que usar com muita parcimônia, né? Sim. Comum as pessoas aplicarem, falar que esse ou aquele artista são gênios, mas eu tenho um amigo que gosta de fazer a distinção entre gênio e genial. Eu acho que aí de genial seria um degrau ligeiramente abaixo, né? E se você colocar artistas como John Coltrane, ou Miles Davis, ou os Beatles e alguns outros que realmente estão lá, né, que tiveram uma obra volumosa e tiveram tempo e a perspectiva do tempo para a gente consagrar, né, para os fãs e para a crítica consagrarem, eu acho que o Nick Drake ele
com certeza é genial. A música dele é muito impactante. Eu ouvi a primeira vez nos anos 90 e a música é um mistério para mim, porque tem coisas que você ouve e você não consegue gostar imediatamente, né? Tem Sim. artistas que crescem dentro de você, aquelas tem, por exemplo, eu admito tranquilamente o David Bowie foi um cara que eu não gostei imediatamente, apesar eu vi um show do David Bowie em 1990, mas na época eu não tive o impacto que ele veio a me causar depois. O Nick Drake não, ele foi imediato, foi uma coisa como ele bateu em mim como os Beatles bateram quando eu ouvi. Eu já ouvia com os meus pais, mas quando eu botei um disco, eu tive a ação de ir botar um disco para ouvir, aquilo foi uma coisa que me bateu de forma imediata com os Beatles e com o Nick Drake foi a mesma coisa. É muita beleza, né? Ele é muito. Nesses 3 discos que ele lançou, tem, na verdade, 3 discos e meio. Ele começou a gravar um É. quarto que ele não chegou a terminar, mas que as músicas foram relançadas depois, mais aquelas sobras, assim. É tudo muito bom, né? Algumas coisas mais incríveis do que outras, mas é muito bom. É muito melodioso. As letras são incríveis. E tem um outro jovem suicida, como o Nick Drake, que eu adoro, que é o Kurt Cobain, que ele dizia que música é 90%, letra é 10%. Mas eu acho que ele acrescentou, não sei se eu penso nisso, assim, quando a música é genial e a letra é genial, você acaba virando Sim. um impossível 140%, né? Uma coisa assim. E o Nick Drake tem isso, né? Muito É tudo legal. muito bom. Só para a Isso gente. Fala, é fala, Camila, desculpe. que eu estava só pensando nisso que o Fred falou e essa questão que você trouxe sobre por que Nick Drake voltou agora, né? Por que houve essa espécie de redescoberta do Nick. E eu acho que também passa por isso que o Fred falou do suicida, né? E da morte precoce, porque eu acho que é algo que traz, que evoca mesmo um pouco desse medo que a gente tem da morte, dessa transitoriedade, né? Da vida. E acho que esses cantores, eles de alguma forma, ou de muitas formas, remetem aos poetas românticos, Sim, né? Muitos sim. deles morreram muito jovens e acho que essa morte precoce, ela traz uma espécie de perplexidade mística em torno da figura que morre tão cedo, né? Sem Porque dúvida. geralmente eles morrem no ápice da criatividade, e acho que fica também esse pensamento, essa curiosidade de saber o que mais teria vindo de uma fonte tão prolífica, né? Sim, sem dúvida. Tem de Ian Curtis a Kurt Cobain, todos esses caras que se foram mais ou menos até na mesma idade, né? 26, 27 anos, é uma coisa bizarra, assim, né? O Ian O... Curtis até mais cedo, né? 24, eu acho, Não, o Kurt Cobain 23, não sei. 27, 27. O Kurt Não, Cobain. o Ian O Ian Curtis. Curtis, em É, 80, não me lembro exatamente quantos anos, mas muito é. jovem. E o Ian Curtis ainda. an- Na semana em que ele ia sair para a primeira turnê americana, né? Quer dizer, uma coisa louca, né? Ele não experimentou nem o sucesso, né? O Nick Drake também não, É. né? Só pra gente explicar pra galera, o Nick Drake lançou 3 discos entre 69 e 72, se não me engano, né? 73, mais ou menos, né? 3 discos. Nenhum deles foi sucesso, né? Eram discos muito ligados a essa coisa meio folk, pastoral inglesa, do cantor-compositor, né? Violão, muito inspirado em Burt Jansch, John Martyn, né? Essa galera que eram ídolos, né? Do Nick Drake, né? Vocês poderiam, assim, só definir pra galera o estilo do Nick Drake, assim, o estilo musical do Nick Drake. Como vocês poriam? Vocês colocariam ele numa coisa mais folk, numa coisa dessas do folk jazz inglês, assim? Como que vocês definiriam? E aí, Camila, ah, vai eu você. acho que o Nick Drake ele bebeu de diversas fontes, né? Eu estava relendo agora há pouco para essa conversa a biografia dele. E ele estava absorvendo muito do que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque eu acho que o movimento desse folk revival começou primeiro nos Estados Unidos e Sem dúvida. depois foi para a Inglaterra. E ele estava ouvindo Bob Dylan, ele estava ouvindo The Band, ele estava absorvendo tudo que estava vindo dos Estados Unidos, daquele movimento do Flower Power, dos hippies, e ele estava interessado em tudo isso que estava acontecendo, né?
Crosby, Stills and Nash. Ele tinha todos esses cantores nas coleções de discos dele. E quando você fala do jazz, ele também ouvia muito jazz, ouvia também muita música clássica, era conhecedor razoável de música clássica. E também, né, tem a especulação de que ele tenha conhecido razoavelmente música brasileira, bossa nova, que é Certeza algo que a gente absoluta. É, é algo que a gente vai encontrar de forma talvez até mais forte no segundo álbum, né, no Brighter Later. E, enfim, há na biografia especulação de que talvez ele, se não tivesse uma cópia, mas pelo menos conhecia aquele álbum do Getz e do João João Gilberto, Gilberto. né, em 64. O João O, Gilberto, muita gente fala como uma influência dele, né, no violão dele, né, na coisa da harmonia, né? Fala, Fred, por favor. eu estava vendo ontem o Joe Boyd, que era o produtor dele, é um cara que soube reconhecer o talento do Nick Drake. Ele ganhou ele assinou um contrato com a Island Records, né, que é aquela gravadora que fez do Bob Marley um É, superstar, né, uma sim, gravadora incrível. E o Joe Boyd era um cara também. É incrível pensar, esses caras tinham. O Joe Boyd tinha 25 anos, né? O Nick Drake gravou o primeiro disco com 20 anos, né? incrível. É. É inacreditável, né? É muito talento. Mas o Joe Boyd, numa entrevista que eu vi ontem, ele falou assim: que eu me arrependo amargamente de não ter falado sobre isso com o Nick. Mas eu tenho certeza que ele ouviu muito o João Gilberto, porque, em primeiro lugar, aquela coisa de uma voz sussurrada, né? De uma Sim. coisa. Não é uma voz projetada, com volume. Acho que o Nick Drake ainda tem ainda mais ar na voz do que o João Gilberto. Mas tem uma característica que é outra, voltando àquela sua primeira pergunta, o que faz do Nick Drake, a gente está ouvindo ele até hoje. Ele tem uma característica de tocar e cantar que é muito livre. A posição da melodia em cima do violão que ele toca, ela antecipa e atrasa conforme a execução dele. O João Gilberto, se você pega 10 gravações diferentes dele ao vivo, de certas músicas, cada uma é diferente uma da Sim. outra. Você tenta cantar junto, você nunca consegue acertar a melodia. O Nick Drake tinha isso também, né? E a execução dele do violão era genial. Ele criou realmente. Não vou ficar chato aqui, mas o Nick Drake ele explorou muito afinações alternativas, né? Ele pegava o violão e afinava de maneiras. Eu vi aí, tem registro de 13, 10 afinações diferentes. Isso é muita coisa para um cara de 20 anos. Sim, sim. E o violão não era o Inclusive, primeiro instrumento dele, né? Ele começou tocando piano, depois clarinete, depois sim. saxofone, só com, sei lá, 18 anos que foi tocar violão. Inclusive, isso, segundo relatos, dificultava muito digamos, a comercialização da música dele, porque ele ia tocar ao vivo e ele tinha que trocar de afinação a cada música. Então, isso fazia com que as apresentações deles fossem muito chatas para o público, né? Porque ele tocava uma música, tinha que parar, afinar o violão inteiro, tocar outra música. Não, e ele tinha um violão só, né? Hoje em dia um cara teria, Ah, não. se fosse trabalhar com esse tipo de afinação, ia ter 3 violões, ia ter um cara afinando para ele, tem afinador Exato, eletrônico, seria outra exato. vida, né? Camila, e Fred, vocês podem falar um pouco sobre como nós temos pouco registro no Dick Drake, né? A gente tem registros dele, assim, muito poucas fotos dele, imagens dele tocando nenhuma, né? Existem imagens dele em movimento de família, quando ele nasceu na Birmânia, né? Ele nasceu hoje em Myanmar, né? Que a família morava lá e tal. Então tem algumas imagens dele na praia com a irmã e tal, mas não tem nenhum registro dele tocando, né? Muito louco isso, né? Sim, acho que tem. Primeiro, acho que tem a ver com o fato de que esses registros visuais, dessas coisas das filmagens de eventos, não eram tão comuns como agora, né? E ele participou de muito poucos concertos de maior expressão, né? Por exemplo, eu descobri recentemente que ele tocou. Um dos poucos lugares assim maiores de Londres em que ele tocou foi o South Bank, que fica ali na margem do Thames, é um centro cultural bastante conhecido lá, e ele tocou para um público de mais ou menos 2.000 pessoas, mas ele estava longe de ser o ato principal, ele quase É, sempre abria, ou era daqueles.
daqueles atos, aquelas apresentações mais curtas, de 30 Sim, minutos, ele fazia um set bastante curto, e não havia tanta preocupação com gravação. Parece que ele também tocou no Roundhouse, que foi inclusive o show que abriu as portas para ele, né? Porque ele foi fazer uma apresentação curta dessas iniciais, e ele foi então assistido por um dos membros do Fairport Convention, sim. que estavam sendo agenciados pelo Boyd, e eu não lembro qual foi o músico, mas foi um deles, e deu o contato do Nick do Joe Boyd para o Nick, e, enfim, estabeleceu essa ponte que virou essa colaboração tão especial. E acho que ele foi parar nas mãos certas, porque o Joe Boyd investiu muito no Nick, mesmo quando, desde o primeiro álbum, não houve É, nenhuma grande repercussão. Ele continuou querendo muito trabalhar com o Nick, porque ele falava do prazer que ele tinha de gravar o Nick, porque ele era completamente perfeito na execução de tudo. Ele sim. chegava no estúdio, você em 3 horas tinha 4 músicas gravadas, muitas vezes num take só, né? Ele tinha um nível de profissionalismo e de maestria de execução que sempre impressionou muito o Joe, né? Muito legal, muito legal. Fred, Eu acho que essa ausência de registros só soma ao fascínio é, que as pessoas têm, né? Eu acho que isso faz parte do fascínio. Existe essa imagem, você falou dele pequeno na praia, né? Tem um documentário lindo chamado A Skin to Feel, que é uma expressão que a irmã dele, que é uma atriz, ainda viva, ela diz que o Nick tinha uma pele a menos, né? Ele era um cara de casca tão fina que ele não aguentou sim, a dor do mundo, né? Tinha um ego também gigantesco, né? Eu acho que isso é outra coisa que a gente pode vir a falar aqui, porque acho que é o que explica muita coisa, né? Mas ele tinha uma pele a menos, e nesse documentário chamado Skin to Feel, existe uma imagem dele pequenininho na praia, com bebê, e é a é. única imagem em movimento que tem dele. Show, parece que só existe uma única foto dele tocando ao Olha vivo. que louco, que louco. E é um cara bonito pra cá. Acho que É, ele tinha tudo, né? Um sim. cara lindo, É, talentoso, bem nascido, é. inteligente, tinha tudo, e compositor, músico, então é muito impressionante É. o que que ele tinha e o que ele realizou em vida, né? Eu vou Sim, postar. Ah, desculpe, por favor, só, Camila. não, só me lembrei agora que eu li também de um show que ele fez, num show não, mas ele tocou algumas músicas para num programa de TV, só que isso se perdeu. De TV, eu achei que ele tinha gravado pro John Peel, que ele gravou pro aquele programa de rádio, né? De TV eu não sabia. Sim, tem. Olha, Eu acabei de ler essa biografia aqui, inclusive, que incrível. é a biografia Que louco. a mais recente. Mas se tivesse isso disponível, já estaria no YouTube aí, né? Com certeza, né? É, Sim, parece sim, É, até essa própria questão de arquivismo, né, dentro da televisão, é, desses meios de difusão, era também precário, né? Hoje a gente tem uma preocupação muito maior de arquivar muito. material audiovisual, né? E parece que se perdeu. É. Ele não foi entrevistado, mas ele cantou, acho que duas músicas, dentre elas, se eu não me engano, a Cello Song, Olha que que legal. é cara, isso vai aparecer. Se tem isso, vai aparecer, porque a Inglaterra é muito melhor em arquivo do que qualquer outro Ah, país, mas com já, exceção já dos Estados teria, já Unidos, né? teria aparecido, o Fred. Será que não? Será? É. Olha, Sei lá, eu vamos vou torcer. postar aqui na descrição do vídeo dois links para galera. Um é do A Skin to Feel, esse documentário legendado em português que tem no YouTube. E vou postar também um vídeo muito engraçado que é supostamente a única imagem em movimento do Nick Drake adulto, que é uma cena de 10 segundos, sei lá, de um festival de música que tem uma galera andando e tem um mané andando de costas assim, que todo mundo aposta que é o Nick Drake. E parece pra Só caramba. pode ser. É O a cara, cara, é o o jeito. cara alto isso. O Fred me mostrou, não tem como não ser, né? Porque é ele era muito. muito. É, Ele era peculiar, né? Meio corcunda, assim, alto, cabelo comprido e tal. Eu vou postar é. esses dois links aí pra E galera. o pessoal tira suas próprias conclusões, né? Se é ou não o Nick Drake, A né? Se roupa é ou nova, não.
a roupa bate, porque parece que ele usava quase um uniforme, né? Ele Ele só usava, tinha essa roupa, né? Que era um sim. casaco, era uma jaqueta de veludo, uma calça. Agora, não sei se você viu, André, agora com inteligência artificial, né? Sim, É importante dizer que essa imagem que você postou aí, o link, ela já circula na internet desde antes do surgimento de inteligência artificial para manipulação de imagem. Mas não sei se você já viu, mas eu fui procurar o que que fizeram com o Nick Drake a partir de inteligência artificial e tem uns vídeos aí com ele, que aí sim são imagens recriadas, né? é, E mostram como teria sido ele em movimento. E o engraçado é que os caras casaram com devem ter pedido pro é. programa faz uma música tipo Nick Drake. É horrível, meu. É um pavor, é uma coisa. Então eu tenho uma esperança profunda de que esse hype de É, inteligência artificial, que isso não dê em nada, porque é uma sim, coisa terrível. sim, sim. Agora, Camila, você estuda literatura especializada em William Blake, né? E você falou no início lá que o Nick Drake bebeu muito na fonte do Blake, né? Ele estudou literatura em Cambridge, né? Ficou, acho que uns 2 ou 3 anos em Cambridge estudando literatura, largou, né? Quando ele achou que a música ia ser uma profissão para ele, né? Vocês dois podem falar um pouco do estilo literário nas letras do Nick Drake? O que que tem de literatura nas letras do Nick Drake? Por que que ele foi influenciado, por exemplo, pelo Blake, por esses outros autores? Eu, eu acho que ele fala-se, tem inclusive artigos, né, acadêmicos sobre isso, mas fala-se que ele tirou algumas imagens que a gente encontra em canções dele e do Blake. Eu não fiz nenhum profundo estudo disso e também não tenho nenhuma grande memória para ficar Sim, enumerando, mas a que mais me chama a atenção e que foi uma que eu percebi algo de Blake ali antes de confirmar isso, não de confirmar, mas de saber que outras pessoas também estavam especulando sobre isso. É daquela canção Northern Sky. Um, que ele fala, no momento tem um verso que ele fala I never held the ocean in the palm of my hand, né? Que é logo no início. E isso e para mim esse verso em particular ele ecoa muito num poema do Blake que se chama Auguries of Innocence, que tem ele abre assim, é um poema bem longo até, mas ele abre com esse quarteto que é To see the world in a grain of sand and heaven in a white flower. Hold infinity in the palm of your hand and sim, eternity in an hour. Então, essa ideia de você conter algo incontível na palma da mão é uma imagem que eu tenho quase certeza que o Nick tirou do Blake. E dentre os livros que o Drake tinha, né, no quarto dele lá em Tanworth in Arden, que é a casa dos pais dele, tinha alguns livros do Blake. E ele era um poeta do qual ele eventualmente falava em conversa com amigos, de uma forma que ele não falava de outros românticos, né? E ele sim, era um cara muito poste, muito lido e era um cara que vinha mesmo de um contexto de uma família que lia muito, de sim, uma família que escutava muita música. Então, isso é algo que faz parte da criação dele, para além do fato dele ter estudado literatura, mas tudo indica que ele foi um aluno de literatura sim, medíocre, assim. Ele sim, tinha uma relação com o aspecto formal do estudo de poesia muito, muito relapso. Ele não tinha grande interesse nisso, mas de alguma forma, ele era mais um criador do que, de sim, fato, um comentador, né? sim, E ele não tinha nenhum, eu acho que ele não tinha nenhum interesse em ser crítico literário ou coisa desse tipo. E quanto à questão da letra de música, ah, eu acho que as letras, assim, eu acho as letras interessantes, mas eu acho que existe uma relação ah, muito mais sonora. Eu acho que ele está procurando, eu acho que ele tem uma articulação muito mais intensa com o aspecto sinestésico da música, da sim. poesia.
se a gente pensar assim, do que, de fato, comunicar coisas. Eu acho que ele não Sim, tinha muito interesse em comunicar. As imagens eram sempre muito fluidas, né? E muitas vezes as letras são um pouco desconexas, coisas que a gente vai ver, por exemplo, no rock progressivo, né? Em sim. que a criação dessas imagens muito abstratas, ele não estava interessado em contar uma história. Ele estava interessado em criar imagens e sons. Sim. Eu Cri- acho que cri- nas letras dele, as letras dele são muito confessionais, são Sim, muito. Elas pegam o que estava dentro da mente dele e abrem, expõem de uma maneira brutal, né? Tem uma música dele, Fruit Tree, que é considerado o epitáfio dele, né? Que nessa letra que ele escreveu com 19, 20 anos, talvez menos, ele reclama da fama ser uma coisa que só vai vir quando você estiver morto e enterrado, né? E várias outras letras dele têm essa mesma característica, né? De falar o que estava se passando dentro daquela cabeça, né? No último disco, o Pink Moon, a própria música Pink Moon tem uma frase que diz assim: Now you don't stand so tall. Agora você não tá com essa bola toda, né? com É, essa bola toda, acho que na tradução mais livre, mas assim, você não fica de pé tanto. Isso me lembra tanto Like a Rolling Stone do Bob Dylan, né? certeza, Now you certeza. don't talk so loud, É, é. né? Se você quer, você não fala, não fala com essa propriedade toda, né? Eu vejo muita semelhança nas duas coisas. Agora, E, vocês veem. e, e, Não E fala, Pink desculpa. Moon é uma música do Apocalipse. Ele tá falando do Apocalipse, né? A lua vai vir aí, vai pegar todo mundo e ninguém vai Exato, escapar, né? E exato. é doce, é uma coisa suave, né? Mas é engraçado, né, Fred, que assim, tudo que eu já li sobre o Nick Drake, e eu revi o A Skin to Feel ontem, né, para essa conversa, a irmã dele, que é uma mulher incrível, né, assim, né, ela que, você acha que a Skin to Feel vai ser uma letra do Nick Drake? Não, é uma frase que ela inventa, né, para falar É. é uma frase que ela fala sobre o irmão, é muito bonito isso. Família não era fraca, não. A A mãe era família não era, compositora a também. família não era fraca. A irmã era atriz, né? Inclusive recebeu a notícia da morte do Nick Drake dos pais. Ela estava fazendo uma peça, né? Uma família realmente muito culta, assim. Mas ela fala que ela achava que o Nick tinha a esperança de trazer alegria aos jovens do mundo e tal. E eu não vejo muito essa alegria nas, nas músicas do Nick Drake, né? É uma coisa, não sei se é uma coisa, ela ainda está processando a morte do irmão e ela está querendo acreditar em algo que não simplesmente não está lá, né? Vocês veem isso de alguma maneira? Eu tenho uma visão muito particular do que é a alegria, assim, mas Sim, é porque eu acho que eu vejo muita beleza na tristeza, né? sim, sim. A tristeza expressa na arte, eu acho que é uma coisa que traz muita beleza, que evoca muita beleza. Então, eu sou muito mais interessado em ouvir coisas melancólicas, e claro que eu gosto de coisa alegre, eu adoro Jorge Ben, que é alegre pra cacete, mas, e outros, né? Mas, assim, eu acho que a melancolia bem trabalhada e com melodias como essas que o Nick Drake fazia, né? Que são coisas, melodias tristes, né? Sim. Tem muita beleza, e beleza traz alegria, né? Então, aí é a minha visão disso, é como é que isso me bate, como é que eu absorvo e processo isso. Eu adoro. E você, Camila, você vê. Eu não me lembro se ela fala joy ou happiness, não me lembro exatamente, mas ela tá falando isso, que o sonho dele era trazer joy ou happiness para sua geração e tal, e ela acha que ele conseguiu isso. Eu não vejo muito, mas. Sim, eu não sei, é porque eu também não sei em que medida a Molly não, a Gabrielle conheceu o irmão dentro daquela interioridade tão Sim, atormentada, tão perturbada, né? Eu acho que quando você vê a Gabrielle falando do Nick, ela fala muito do irmãozinho frágil, mais novo. Eu acho que ela traz muito aquele menino risonho que ela conheceu é, criança, mais brincalhona. E acho que ela teve muita dificuldade de ver essa transformação, inclusive quando ele foi para Londres, antes de se estabelecer lá, porque o Joe Boyd depois colocou o Nick numa casa, né? Ele ficou com a irmã. E eles não tinham exatamente muito, parece que não, eles não conversavam particularmente muito, até porque o Nick não era uma é. pessoa muito difícil de você conseguir engajar. Então, ela fala, inclusive, do como
misteriosa era aquela figura que estava na casa dela, que era o irmão dela. Havia tanta intimidade, mas ao mesmo tempo havia tanta distância entre os Distância, dois né? depois, É, assim, depois que eles cresceram. Então eu acho que ela tenta se colar isso e acho que inclusive o próprio discurso da família por muitos anos foi de negação do suicídio, sim, né? Porque eu acho que para eles era muito difícil acreditar que o Nick era uma pessoa muito alcoólica, que sofria tanto, né, sim, com esse fracasso da carreira musical, por exemplo, né? E sim, com essa falta de vontade dele de caber nesse mundo, que era o mundo social dele, da família classe média alta, em que você pensava numa carreira à altura do seu lugar social, e o Nick sequer queria terminar um curso, né? O pai dele fez tudo que pôde para que o Nick não desistisse da faculdade. E assim, ele falava que não era exatamente por causa da carreira, mas era porque queria que ele tivesse construído alguma coisa sólida no sentido de terminar um processo, pelo menos, né? De sim. alguma estabilidade, que a faculdade representava uma estabilidade, nem isso ele foi capaz de levar até o fim, não é? Mas nessa época, eu acho que ele estava em Londres, ele já estava com uma doença mental bem instalada, né? Tava. E falam em esquizofrenia, né? Ele tinha muitos dos sintomas de esquizofrenia, isso agravado pelo uso de várias drogas, né? Então, nesse ponto aí, essa incapacidade dele de comunicação, ele já estava embarcando em outra, né? E Já tinha, já pio- estava. foi piorando, né, Fred, também, né, com o tempo também, né? Diz que, assim, os relatos dos amigos são de um cara cada vez mais antissocial, mais difícil de lidar, cada vez mais, assim, né? Mas que buscava companhia. Eles Sim, falam que assim, ele aparecia na casa das pessoas, ficava 2, 3 dias, não falava uma palavra, mas ficava por ali, né? muito triste, né? Sim, É, Muito triste. ele frequentava muito a casa da Beverly e do John Martin, né? Sim, A casa que o Joe conseguiu para ele em Hampstead, que é no norte de Londres, era muito perto da casa dos dois. E o John Martin, né, foi um dos amigos próximos do Nick Drake na cena, embora haja controvérsias também, porque fala-se de uma rivalidade lá, que na verdade a Beverly que tinha uma postura muito maternal com o Nick, ele não comia, então ela ia lá, ela fazia questão de chamá-lo para jantar, as sim. portas da casa deles estavam sempre abertas, então ele tinha alguns poucos amigos. Mas eu lembro do Miles, do Barry Miles, falando que, porque ele morava muito perto do estúdio, não do estúdio, mas do escritório do Joe, e que o Nick estava invariavelmente bastante lá por conta do trabalho que eles faziam juntos. E que ele era muito pouco, um, muito pouco disposto, inclinado a engajar em conversas, né? Então Sim. ele tinha algo que era quase calculado de um certo ar blasé, ele era mesmo aquela pessoa de poucas pessoas. Ele não era do small talk, né? Da conversa casual, de você estar ali bebendo uma água, fumando um cigarro e conversar. Ele não era definitivamente nada desse tipo. imagina o Nick Drake na era dos influenciadores, né? Hoje em dia, Nossa, se ele fosse. é. Nick, você tem que fazer Pesso- uma dança do TikTok aqui para divulgar seu novo É. single, né? Oi, gente, eu sou o Nick Drake. Venha conhecer o meu novo disco. Imagina isso, né? Ele. Eu não sei se ele teria e-mail. Você sabe, falando nisso, com a questão de comunicação, foi uma das condições que o Joe Boyd impôs ao Nick quando ele falou: Olha, eu vou pagar uma casa para você em Londres, quando ele decidiu sair da faculdade, né? Sair de Cambridge e se dedicar totalmente à música. O Boyd falou: Olha, eu vou te bancar em Londres, eu pago tudo, vou te dar um dinheiro para você comprar comida, casa, não sei o quê, mas você vai ter que aceitar ter um telefone, porque tá difícil assim, eu não consigo te contatar. Ele não tem telefone. Ele não queria nem telefone, imagine. Né? Impressionante, né? O pessoal que trabalhava com ele fala nas entrevistas que ele passava meses sem aparecer no estúdio, que eles passavam um tempão sem vê-lo, né? E deve ter sido muito triste para os caras verem um cara tão genial, né? Tendo essa decadência psicológica, É. mental, né? Física, né?
Mas ele teve um reconhecimento em vida, assim, o fato de uma gravadora de vanguarda como essa ter dado essa oportunidade a ele, Sim. acho que tem um reconhecimento do talento. O terceiro disco, ele gravou da cabeça dele, ele chegou na porta da gravadora e entregou a fita pro Chris Blackwell, que é o dono da gravadora, né? Falou assim, ó, tá aqui. Aí ele falou, ah, beleza, quanto é que foi? 500 libras. Ele É. passou... Mas era outra época, né, Fred? As gravadoras eram geridas por pessoas que gostavam de música, cara. Então, assim, a É, quantidade de, sabe, é, o Arnaldo Batista também tinha os problemas não semelhantes ao do Nick Drake, mas a Philips bancou o Arnaldo Batista a vida dele inteira, pós-Mutantes, é, né? Quer dizer, era outra época, cara. Não era uma indústria guiada pelos algoritmos e pelas margens de lucro. Tinha lá o Chris é, Blackwell, o Joe Boyd, os caras, né? No Brasil tinha o Midani, tinha um monte de exemplos de pessoas que falavam, não, esse cara é é. foda, né? Eu vou, não vendeu nada, né? Tem uma estimativa de que os três discos dele não teriam vendido 4 ou 5 mil cópias somados, né? Quer dizer, uma coisa louca, né? E mesmo assim eles fizeram o segundo e fizeram o terceiro, né? Quer dizer, hoje o cara desses não ia ter condição de fazer nem o segundo disco, não ia ter, né? Não ia ter Mas uma. eu acho que o Joe Boyd, ele tem um reconhecimento já como uma figura crucial, né, daquela época e desse gênero em particular. Mas o Joe Boyd, ele tem ele tem uma coisa muito especial, que é essa convicção em artistas. Quando ele Sim, tem a convicção de que é um artista especial, digno de visibilidade, ele investe, e ele fez isso com o Nick. Ele fala que o Nick foi o artista mais impressionante com quem ele trabalhou, sim, né? Então ele não, então ele sabia que todo aquele empreendimento que ele tinha desenvolvido, né, que ele tinha criado, obviamente ele queria fazer dinheiro com isso, mas ele também deixava uma margem disso claro. para investir em talentos em quem ele acreditava. E esse é o caso também, né? Porque a gente fala muito do Nick Drake, por razões óbvias, né? Mas ele investiu em vários outros nomes, como a Vasti Bunyan, que Sim, também caiu no esquecimento, e é uma excelente singer-songwriter, né? Ela sim, escrevia também letras muito confessionais. Ela, inclusive, fala um pouco da relação, da pouca relação que ela teve com o Nick Drake, e o Joe Boyd também confiou bastante nela. Ela saiu da cena musical por outras razões, mas também ficou muito frustrada como o Nick, com o pouco sucesso que eles tiveram, sim, né? Como sim. compositores confessionais, por assim dizer, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o John Boyd, inclusive, investiu. Ele estava contando essa história para mim, que tá no novo livro dele que saiu, que sobre essa aposta em figuras não óbvias, né? Ele investiu absurdamente uma época numa cantora baiana Ah, é? chamada Virgínia Rodrigues, que foi uma recomendação do Caetano Veloso para ele. Ele falou: você precisa ouvir essa mulher. Ela realmente parece uma divindade africana cantando. A Sim, mulher, ele me mostrou, né, quando eu estive com ele, e de fato ela tem uma voz prodigiosa. Só que a família dela começou a intervir em algum momento queria mais que não queria mais se envolver com o Boyd, porque estava achando que talvez ele quisesse tirar vantagem dela. Mas essas desconfianças, né? Pessoal meio matuto e tal. sim, Então ela sim. foi um pouco influenciada pela família a não seguir com ele. Ele estava marcando datas para ela nos Estados Unidos, em todo canto. Então ele tem esse olhar muito aguçado para talentos, para encontrar, né, pedras preciosas ao longo desse Que árido história. mundo musical. Que história legal. Muito legal essa história. Gente, seguinte, a gente tá chegando ao fim, infelizmente. Eu queria pedir para vocês, assim, por onde começar? Alguém que quer começar a ouvir o Nick Drake. Ele só tem 3 discos e meio, como disse o Fred aí, né? Mas começa-se por onde? Pelo Five Leaves Left, pelo Pink Moon, pelo disco do meio? Por onde vocês acham que alguém que nunca ouviu o Nick Drake seria conveniente começar a ouvi-lo? Vou eu? Por Vai, favor. Camila. Olha, os meus favoritos são o primeiro e o último. Eu gosto menos do Brighter Later, que é um disco mais produzido, tem banda, é um pouquinho É, alegrinho demais para o Nick Drake. Ele tem umas coisas ótimas. Tem o John Cale do Velvet sim, Underground, que ele toca em duas faixas ali. Claro que é muito bom.
O primeiro eu acho que é extraordinário porque é o produto de um garoto de 18, 19 anos. Ele gravou com 19, o disco foi lançado com 20, sei lá. Então e ele é impecável do começo ao fim. O último é o retrato de um cara já totalmente doente, né? Ele já estava fudido, ele gravou o disco só ele e o violão. Só tem Sim. uma música que tem uma coisinha de piano, que é a música, a própria Pink Moon. Agora, tem uma coisa que para os brasileiros, ele compôs uma música que o Renato Russo regravou, que é Clothes of Sand, Sim. que é uma música lindíssima. Naquele primeiro disco solo do Renato Russo, Stonewall Celebration, tem essa música lá. Então, talvez aqui, se tiver alguém que é muito fã do Renato Russo, e tem tanta gente fã de Sim. Renato Russo, Legião Urbana, talvez reconheça nesse disco dele uma música do Nick Drake, que é lindíssima, né? Boa Então, ideia. É uma boa sugestão. Não sobrou muito, né, Camila? O cara só fez 3 discos, o Fred recomendou 2, né? Não, é engraçado que o meu disco perfeito do Nick Drake teria faixas dos 3 álbuns. Sim, Eu não gosto, sendo muito franca, eu não gosto de forma igualitária dos álbuns. Eu não gosto das faixas todas no mesmo, assim, da mesma intensidade. Então eu gosto mais de umas do que de outras. E eu acho que justamente aquilo que o Fred falou sobre o Pink Moon, o fato de ter muito pouca intervenção de qualquer outro instrumento, orquestração. O primeiro, eu acho que ele teve um pouco de excesso na orquestração. O segundo foi uma overdose disso mesmo. Eu acho que, mesmo que hoje eu acho interessante músicas como Poor Boy e coisas assim, eu acho que o álbum tá hiper mega produzido. Isso me faz lembrar, por exemplo, o George Harrison, sabe? O All Things Must Pass. Eu gosto muito mais dos outtakes do sim. George com o violão do que, por exemplo, uma música chamada Run of the Mill. Ela é muito mais bonita só o George ali com o violãozinho. Então, por isso que eu diria que o Pink Moon, eu acho que ele concentra a essência do Drake. Você imaginando ele como um menino lá obcecado com o violão no quartinho dele na universidade, criando as músicas. Eu acho que a essência do Nick, se a gente pensar em álbum, né? Eu acho que a gente captura isso melhor no Pink Moon. acho que mais uma semelhança dele com o Kurt Cobain, né? O Kurt Cobain, rejeitou, né? Ele não curtia tanto o Nevermind, que é o maior Sim. sucesso do Nirvana, pelo excesso de produção. Ele dizia que era muito, em inglês usava a palavra, é muito slick, é muito Invernizado, né? Muito polido. invernizado. Polido. E o Nick Drake, ele quis que o último disco dele fosse só ele e o violão, e acho que ele acertou na mosca nisso aí. Pô, Totalmente. maravilha, maravilha. Gente, muitíssimo obrigado, pô. Que bom poder falar sobre esse tema, né? Tão bacana aí nesse aniversário triste, né? Claro, 50 anos da morte do cara, mas eu tenho certeza que é uma data que vai levar muita gente a procurar, né, o Nick Drake, né? Vai ter essa efeméride, as pessoas vão falar. E, e é engraçado, né? Eu conheci o Nick Drake, é bizarro essas coisas, como as coisas são, né? Mais ou menos na mesma época em que eu conheci o Jeff Buckley, né? Que era um cara que também morreu muito cedo, com 27 anos. Eu conheci mais ou menos na mesma época, início dos anos 90. E eles são dois caras separados por 20 anos de idade, né? Que morreram mais ou menos no mesmo período da vida deles, né? E tiveram carreiras de uma certa maneira até semelhantes também, né? O Jeff Buckley menos ainda, porque ele só fez um LP, né? Pra É. falar a verdade, só fez o Grace, né? E o Nick Drake foi contemporâneo do pai do Jeff Buckley, Sim, né? do Tim Buckley. É, É. exatamente. Conviveu, acho É. que esbarrou com ele. E com outros caras, tipo o Sid Barrett, do Pink Floyd, que também era da Sim, mesma. são loucas essas histórias, né? Porque o Nick Drake vale a pena a gente comentar, como a Camila falou no início, ele foi redescoberto nos anos 90 mesmo, né, gente? Porque na Inglaterra ele morreu em 74. A primeira matéria grande sobre ele, segundo a gente sabe, é uma que saiu um ano depois, né, do Nick Kent na New Musical Express, quer dizer, demorou um tempo. E pelo que eu li, na Inglaterra também, os discos só começaram a ser ouvidos depois que a Island lançou um box set, né, da banda, do Nick Drake, né? Tipo, no começo dos anos 80, final dos anos 70 já, né? Então, quer dizer, 5 anos depois da morte dele, né? Sim, sim. Mas o que é Mas que muito essa legal. data.
Ah, Fala. Sabe? não, eu ia dizer assim, que essa data sirva para quem está vendo aqui e não conhece, que sirva para conhecer um Sim, artista extraordinário, né? Que é uma música de uma beleza infinita, né? Sim, e o que eu estava falando com o Fred também mais cedo é que acho que esse movimento de revival ele está ganhando, acho que áreas um pouco mais quase institucionais ou oficiais, no sentido em que tem havido, né, coletâneas de covers. Saiu uma coletânea no ano passado, 2023, com o David Gray, com Ben Harper, versões sempre muito questionáveis. Estava sim, também batendo papo com o Fred sobre como é difícil fazer cover de é, Drake, né, porque sim, é mesmo tão único. Mas houve também no Royal Albert Hall, em julho desse ano, uma celebração de 50 anos com a London Symphony Orchestra fazendo ali, tocando ali com cantores folk contemporâneos, os arranjos originais das músicas de Drake. Então, e foi no Royal Albert Hall, quer dizer, foi mesmo um evento grande que foi depois transmitido pela BBC. Tem havido também, houve nesses anos anteriores as celebrações dos aniversários dos 50 anos dos álbuns, né? sim, Todos eles tiveram celebrações. Eu tive a felicidade do Brighter Later. Felicidade também com Mixed Feelings, porque as versões também muito questionáveis, mas é sempre uma alegria muito grande ver que esses eventos estão ganhando cada vez mais visibilidade e dão mais visibilidade ao artista, né, que certeza, merece todos os louros. certeza. Camila, Frederico, muito obrigado, hein? Foi demais. Obrigado demais Valeu, aí a vocês, obrigado. tá? Prazer é nosso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Ouçam Nick Drake, vale muito, muito a pena. Vejam o filme também que eu postei aí na descrição. E depois vejam a ceninha lá e decidam por vocês mesmos se aquele é o Nick Drake ou é um sósia do Nick Drake andando por um festival ali na Inglaterra em 1971, acho que era. Beleza? Valeu, gente. Obrigadão, tá? Valeu Abraço, demais. tchau. Abraços a Beijo, todos. Camila, tchau. Valeu.